a cruz e a nossa santificação. Sempre que falamos de santidade, e é um dos temas mais relevantes ou importantes do contexto da vida cristã, porque o próprio Deus, ele disse: sede santo, porque eu sou santo. Uma vida de santidade, ela sempre foi requerida de todos aqueles que amam e que temem a Deus. Deus deseja que eu e você tenhamos uma vida de santidade. Mas sabemos que isso não é fácil. Sabemos que é desafiador ter um viver santo, ter uma vida que agrada, que glorifica e que exalta o Senhor. O que muitas vezes nós não percebemos ou não nos damos conta é que pensamos que o fato de termos que buscar a santidade, além de agradar a Deus, muitas vezes nos equivocamos achando que o viver em santidade é um requisito para cumprirmos a lei moral de Deus, a fim de que eu e você sejamos salvos. De fato, a Bíblia fala que sem santificação ninguém verá a Deus. Mas a nossa santificação, ela nada mais é do que a manifestação da própria salvação que Cristo Jesus traz sobre a nossa vida. É o processo do novo nascimento. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Cristo e nascemos de novo, somos regenerados, justificados, e agora o Espírito Santo de Deus trabalha em nossa vida para que possamos nos santificar dia após dia e crescer de glória em glória. A santificação, muito além de agradarmos a Deus, ela envolve também para nós benefícios. Benefícios que trazem verdadeira alegria, paz, comunhão, unidade, a manifestação do amor genuíno e verdadeiro. A santificação, ela traz para nós uma vida de verdadeira reconciliação, não somente com Deus o Pai, mas também com os nossos irmãos. Por isso é tão necessário pensar em santificação. Nós pensamos e falamos sobre avivamento. O avivamento é algo importantíssimo na vida da igreja, precisamos ansiar pelo avivamento, precisamos buscar o avivamento, mas o avivamento não virá se a igreja não se santificar. O avivamento não ocorre se não houver santificação. E a santificação, ela ocorre quando a nossa vida está voltada e pautada para aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Sem um retorno às sagradas escrituras, sem um retorno àquilo que a palavra de Deus de fato fala a nosso respeito, não tem como haver santificação e tampouco tem como haver avivamento, porque santificação envolve arrependimento. Quando o arrependimento vier, quando os homens se arrependerem dos seus pecados, veremos a manifestação de um grande avivamento. Mas não tem como haver santificação se não houver uma vida de cruz. Se não houver a crucificação da nossa carne. Se não houver em nós um viver santo. Se a nossa vida não estiver pautada na palavra e somente na palavra de Deus. Eu abri aqui o culto com o Salmo de número 19. Leia e releia esse salmo quantas vezes for necessário na sua casa essa semana. Medite nessa palavra, volte a sua mente para o entendimento de que a palavra do Senhor, ela é perfeita, de que os conselhos do Senhor são justos, de que a palavra é genuína, os preceitos do Senhor são justos e bons e traz alegria à nossa alma. Por que isso é importante? Porque a Bíblia tem sido relativizada. O neognosticismo adentrou dentro da igreja. Neognosticismo. E o neognosticismo tem feito com que a igreja perca a cabeça. É algo sutil. O apóstolo Paulo, não é? Ele falou aos Gálatas: ó Gálatas insensatos, quem vos fez
se perder? Quem vos enganou? Quem vos enfeitiçou? Gálatas capítulo 3, né? Versículo 1. Ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? Ora, não foi diante de vossos olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? E aí o neognosticismo entrou, e como a igreja de Gálatas, muitos estão enfeitiçados. E o neognosticismo trouxe alguns problemas, como o humanismo, que adentrou dentro da igreja e agora a palavra, o culto, o louvor e a adoração perdeu a centralidade de Cristo e está voltada agora para a centralidade do homem. O neognosticismo também tem levado o homem ao pragmatismo, ao retorno de zelar por preceitos também antigos e até judaizantes, sem contar do misticismo que adentrou no meio da igreja. Problemas que levou o homem a perder de vista o verdadeiro significado de Cristo crucificado, daquilo que ele realiza na cruz, de que ele é suficiente para nós como a sua palavra e a sua graça. E quando o homem perde isso de vista, ele perde também a visão do que significa viver uma vida santificada ou uma vida crucificada. Gálatas 5, 24 nos diz assim: os que pertencem a Cristo, os que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Aqui Paulo mostra uma espantosa metáfora, né? De crucificar a carne, de que aqueles que estão em Cristo crucificaram a carne. E por que isso é espantoso, ou uma metáfora? Porque a morte de cruz, a execução da cruz era uma morte terrível, espantosa. E uma vez que nós sabemos disso, parece causar estranheza a mensagem da cruz. É por isso que o apóstolo Paulo fala que para nós que cremos é poder de Deus, para aqueles que não creem, os incrédulos, é loucura. Mas é justamente uma vida crucificada que ilustra exatamente a nossa atitude com relação à nossa natureza caída. Ou seja, se eu e você, meu irmão, nós estivermos dispostos a crucificar a nossa carne, os desejos enganosos do nosso coração, nós não temos como agradar a Deus, mas daremos vazão à natureza caída do homem, da carne e do pecado. Então, eu e você, enquanto filhos de Deus, uma vez que decidimos crucificar a nossa carne, nós não vamos ao menos acariciá-la, nós não vamos agradá-la. Pelo contrário, nós vamos rejeitar os impulsos e os desejos carnais. E o que o relativismo, o neognosticismo diz? Voltando a mente do homem para o hedonismo, ou seja, a satisfação do prazer, a importância de estarmos satisfeitos, a importância de viver uma vida com prazer. É claro que a Bíblia não está dizendo que você não possa viver uma vida abundante, porque é possível viver uma vida feliz e abundante sem se entregar aos desejos pecaminosos da carne. Mas muitas vezes nós não percebemos e queremos tudo que agrada ao nosso coração. Procuramos sempre a rota, o caminho mais rápido, os atalhos. Poucos de nós estão dispostos a pagar o preço de uma vida verdadeiramente feliz, de uma vida que realmente agrada a Deus. E quando nós lemos Gálatas, capítulo 5, e o crucificar ou ter uma vida
de santificação diante da cruz, nós precisamos avaliar o contexto que o próprio texto traz para nós. E Paulo, no versículo 13, ele diz assim: caros irmãos, fostes chamados para liberdade, ou seja, para ser livre. Todavia, não useis da liberdade como desculpa para vos franquear a carne, antes, sede servos um dos outros mediante o amor. E aí nós entramos num ponto importantíssimo da nossa santificação, porque o segundo grande mandamento envolve amar o meu próximo como a mim mesmo. Não existe santificação sem amor. Não existe santificação sem amor a Deus, reconhecendo que a minha vida deve estar totalmente para agradar e glorificar a Deus, para amar a Deus, e não existe santificação se eu não estou disposto a amar o meu próximo. Porque quando eu peco primeiramente contra Deus. Se eu, por exemplo, pecar contra o Alexander, se eu trair a sua confiança, se eu usar a minha boca de maledicência, qualquer outra coisa, eu estou pecando contra Deus, por quê? Porque Deus me ensina na sua palavra que eu não devo fazer isso. Então eu estou quebrando o mandamento, estou quebrando o princípio. Segundo, eu peco contra Deus porque o Alexander, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, quando eu estou ferindo o meu próximo, eu estou ferindo a imagem e semelhança do próprio Deus. Então, eu preciso aprender o princípio do amor com o outro. Então, Paulo, ele está baseando aqui, explicando que nós não podemos dar ocasião à nossa carne, nem a liberdade, nem usar da nossa liberdade, mas sermos servos um dos outros mediante o amor. Agora, ser servo um do outro mediante o amor não significa que eu tenha que fazer tudo para agradar o Alexandre. Porque as pessoas estão confundindo também o amor ao próximo. Eles acham que o amor ao próximo, praticar o amor ao próximo, significa que você tem que agradar tudo àquela pessoa. Amor ao próximo não é agradar, não é viver para agradar os outros, mas é viver para agradar a Deus e, quando necessário, por amor, se necessário for, você confrontar o seu próximo se ele estiver vivendo uma vida distante da cruz. Se ele estiver vivendo em pecado. É claro, irmãos, a Bíblia fala que aquele que exorta, exorte com amor. Eu preciso entender isso, eu preciso exortar com amor, eu preciso entender, lembrando que Gálatas, já falei disso no texto de Gálatas, né? Capítulo 6, que nós não devemos nos orgulhar, que nós, se alguém for surpreendido em algum pecado, que a gente deve fazer isso com mansidão de espírito e humildade, porque todos nós podemos ser tentados. Então, a exortação, o confronto deve ser feito em amor, mas eu preciso buscar sim uma vida de santificação. A carne, ela sempre revela a quebra de princípios. Olha só o que diz os versículos 19 a 21, texto claríssimo que fala das obras da carne. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensão, facção e inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes, os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Então, é claro que o apóstolo Paulo, se ele fosse falar toda a classificação de pecados da carne aqui, seria uma lista interminável de pecados. Por isso que ele fala o quê? Ou qualquer outras coisas que se pareçam, né? Com isso é pecado. Então, vamos aí à quebra de princípios. A quebra de princípio espiritual, ou seja, a apostasia do homem. Onde é que existe a apostasia do homem pela relação da carne? A idolatria, a feitiçaria. São maneiras ou caminhos que o homem se afasta de Deus.
Lembrando que idolatria não está relacionado somente à imagem de escultura, mas também precisamos estar atentos para aquilo que o nosso coração gera como ídolo. E que não agrada a Deus, ou seja, tudo aquilo que toma o lugar de Deus na nossa vida. Segundo princípio que a carne quebra, é a quebra social, ou seja, do nosso relacionamento com o próximo, o ódio, a ira, a discórdia, a inveja, a ambição, a dissensão, a facção. São questões que a carne provoca em nós. Além dos apetites físicos, como os desejos sexuais ilícitos, como as bebedices, as orgias, a embriaguez. Todas essas questões são questões de quebra de princípio que nos afastam de uma vida de santificação. Para que eu e você nos santifiquem, nós precisamos crucificar a nossa carne e estar dispostos a pagar um alto preço com relação a isso. É fácil? Não. Crucificar a carne envolve-se um esforço. Vai doer muitas vezes em nós para estar dispostos a abrir mão de tudo aquilo que é da carne. Mas o fruto do Espírito, ele revela uma vida espiritual madura. Amor, alegria e paz, principalmente com relação a Deus. Paciência, bondade, mansidão com relação ao nosso próximo. Fidelidade, gentileza, domínio próprio, são coisas que você vai fazer para você mesmo. Os homens estão doentes por causa da carne. Todas essas coisas, o afastamento da verdade de Deus e a entrega dessas coisas tem levado o homem a estar cada vez mais doente. Doente espiritualmente, doente emocionalmente e, como consequência, doenças físicas. A gente fala de doença psicossomática, né? Outro dia, um dos meus professores estava dizendo que não é doença psicossomáticas que nós deveríamos considerar à luz da Bíblia, mas doenças pneumáticas, doenças do espírito. Porque quando nós quebramos todos esses princípios e damos vazão à nossa carne, isso significa que espiritualmente nós estamos doentes. Como consequência, as nossas emoções estarão doentes. Como consequência, o nosso corpo vai adoecer sim, por causa de problemas de angústia, de tristeza, de depressão, de ansiedade, e todos esses males em decorrência de pecados da nossa carne. O neognosticismo, ou seja, a busca do conhecimento do algo novo, está levando o homem a perder de vista que está ficando cada vez mais doente, porque estão quebrando os princípios espirituais da palavra de Deus, estão procurando os desfrutes da sua carne. Hoje há cada vez mais nomes e mais nomes de doenças psíquicas, emocionais. Nunca que vimos tanto nome de problemas emocionais. Nunca vimos uma interminável lista de doenças psíquicas. Afinal de contas, o neognosticismo, por causa de uma psicologia humanista centrada no homem, criou uma série de patologia para o pecado. E por conta disso, o homem está doente, por causa do pecado. As pessoas estão depressivas, as pessoas estão ansiosas, as pessoas estão em pânico, as pessoas estão com medo. Quando nós estudamos e analisamos caso a caso, nós vamos perceber que há muitas coisas que falta a necessidade de um arrependimento genuíno dos pecados, o reconhecimento deles e o desejo prontamente de crucificar a carne. Claro, preste atenção, são todos os problemas
de depressão, por exemplo, que são ocasionados por pecado? Não. A maioria, sim. A maioria está relacionado a pecados do coração do homem. Mas existem os problemas orgânicos, que são problemas orgânicos, problemas reais na mente do indivíduo, problemas de tireoide, por exemplo, que é capaz de desestabilizar o sistema hormonal de uma pessoa e, consequentemente, o humor da pessoa. Casos assim, a pessoa precisa de um médico, precisa de uma avaliação clínica. Mas a grande maioria das pessoas que estão enfrentando problemas psíquicos, problemas emocionais, não são por causas orgânicas, mas sim por causas espirituais. É claro que muita gente vai querer discordar disso. Você tem todo o direito de discordar disso. Mas saiba de uma coisa, você não está discordando de mim, você está discordando do que a Bíblia diz. Se você estudar a Bíblia, se você estudar a palavra, você vai entender isso. Quanto mais distante de Deus, da sua palavra, de Cristo, da graça, mais o homem está doente. Por quê? Falta de arrependimento de pecados, falta de perdão, de pedido de perdão. Existem pessoas que guardam mágoas, ressentimentos e não perdoam o outro. Pessoas que estão colocando como consequência, julgando os outros como consequência dos seus infortúnios. Ora, infortúnio, dor, privação, luta, dificuldade, todos passamos. Mas muitas pessoas estão culpando o outro por causa das suas mazelas. Muitas pessoas colocam a culpa no outro como se fosse o outro o causador do seu problema. Sabe por que o outro é o causador do seu problema? Porque você dá muita importância para o pecado dele. Outros problemas estão angustiados porque o senso de justiça própria, isso é o que mais tem. Ou seja, pessoas se achando tão corretas, tão justas, tão boas, que o pecado do outro lhe incomoda de tal maneira que ele começa a adoecer. Ele fica com raiva, ele fica com ira, ele fica com indignação. Aí tem ódio, tem tantos outros pecados que vão estar relacionados a isso. Quantos estão cometendo o pecado de assassinato? Físico? Não propriamente dito. Porque a Bíblia diz que aquele que odeia o seu irmão é assassino. Quantos já cometeram o pecado de assassinato por odiar o outro? Lembra que eu disse que a cruz e a santificação envolve o amor? E amor é decisão. Eu decido amar a pessoa, independente da maneira como ela faça, ou ela haja, ou ela reaja comigo. É fácil? Não, não é fácil. Porque pela nossa natureza a gente fica indignado. Pela nossa natureza nós nos aborrecemos, nós nos entristecemos. Mas qual é o papel daquele que decide crucificar a sua carne? Aqueles que pertencem a Cristo crucificaram a sua carne com suas paixões e os seus desejos. Quando eu tenho a mente de Cristo, quando eu desejo ou eu me esforço por viver uma vida de santificação e uma vida no fruto do Espírito, ainda que alguém se levante contra mim, que fale mal de mim, que me ofenda, que tente me sabotar, que tente me passar a perna, ainda que alguém faça alguma coisa contra mim, qual é o meu papel enquanto cristão? Decidir perdoar e amar aquele pecador. Não é uma tarefa fácil, mas é uma decisão que nós precisamos tomar. Senhor, eu preciso, me ajude, me conceda graça para que eu possa perdoá-lo. E se você lembrar dos seus pecados diante de Deus, e se você entender que você é tão pecador como qualquer outro, talvez isso te sirva de reflexão e boa consciência para você perdoar alguém. Porque qualquer coisa que alguém faça contra você não é maior do que os seus pecados diante de Deus. Porque Deus conhece o seu coração. Deus conhece os seus pensamentos. Deus conhece as intenções, os desejos, as paixões que está dentro de você. O homem, quando se distancia de Deus, ele não consegue amar, ele não consegue perdoar, ele não consegue
deixar de ser egoísta. Não consegue perdoar porque não consegue ter uma compreensão clara do que significa a graça de Deus. Outras pessoas estão doentes e outros estão caminhando de forma errada diante de Deus, procurando subterfúgios ou até uma indulgência para querer amenizar os seus problemas. Muitos que não querem ter uma vida de cruz, que preferem os caminhos mais fáceis, tampouco se importam ou validam o verdadeiro valor da oração. Tem pessoas hoje que não creem mais no poder da oração, que não creem mais de que ao orar a Deus, ao colocar a sua vida diante de Deus, Deus possa de fato mover e resolver os seus problemas. Agora, preste atenção numa coisa. Com o misticismo religioso, muitos ainda permanecem doentes, porque acham que tudo é pôr a mão na cabeça e repreender demônio. Nem tudo é demônio, a não ser o diabo que está nele. Ou seja, a própria carne. Nem tudo é demônio, tem coisa que é da carne. A pessoa precisa de arrependimento, de confissão de pecado e de decisão, de mudança. Arrependimento é o quê? Confessar o meu pecado e mudar a maneira de agir. Se nós não fizermos isso, vamos permanecer doentes. É fácil? Não é fácil. Mas voltemos diante da cruz, voltemos diante do Senhor e vamos confiar no perdão que Ele nos trouxe, do sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus sobre a nossa vida. Não há santidade sem cruz. Não há santidade sem arrependimento. E enquanto nós quisermos agradar a nós mesmos, enquanto quisermos atalhos, nós iremos adoecer e não santificar a nossa vida. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Faça uma avaliação da sua vida e veja se a sua doença física, espiritual ou emocional não está relacionado a pecados não confessados. Se não está a compreensão de pecados ocultos. Ore, o salmista disse lá no Salmo 19, e me perdoa daqueles que me são ocultos, ou seja, tem pecado que a gente não compreendeu ainda que estamos pecando. Mas se você orar e pedir, Senhor, me mostra aonde eu estou errando, aonde eu estou pecando. Na semana passada, se eu não me engano, foi a semana passada, né, Vanessa? Que eu ministrei, que nós conversamos depois. Boa parte dos problemas que nós estamos vivendo de relacionamento com outros, a culpa não é só do outro, a culpa é nossa também. Às vezes nós não percebemos qual é a nossa parte. O que nós estamos fazendo? Qual é a nossa responsabilidade naquela situação? Às vezes você não é o protagonista da situação, mas às vezes a sua atitude reforça o comportamento pecaminoso do outro. Então precisamos pensar sobre isso. Se você entender isso, querido, se você buscar Deus, se você confessar a sua vida diante de Deus, você vai se libertar de muitas coisas. É claro que aqui numa mensagem não dá para pregar tudo, não dá para falar de tudo, mas quando você vai para o aconselhamento, quando você senta para ouvir os problemas da pessoa, e você começa a perceber que as pessoas estão angustiadas, aflitas, temerosas, ansiosas, por causa de pecados como esses, ou porque não consegue perdoar o outro, ou porque carrega sentimento de culpa, e sentimento de culpa, preste atenção, não existe esse negócio do indivíduo que tem que perdoar a si mesmo. Não existe negócio. Você tem que se perdoar. Isso não é bíblico. Isso não tem base bíblica. Isso é fundamento humanista. Se eu estou carregando uma culpa, eu preciso de arrependimento diante de Deus, confessar o meu pecado. Falta entender. Se você confessou o seu pecado, se você pediu perdão a Deus, o que diz a palavra em 1 João 1,9? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Se Cristo te perdoa e se você está verdadeiramente arrependido, o que nós fazemos? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para aquelas que estão adiante de mim.
para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Pare de carregar o seu passado. Se você tem sentimento de culpa, ore, peça a Deus que ministre o teu coração. Se necessário for, peça ajuda ao seu pastor, ao seu conselheiro espiritual, para que você veja biblicamente aonde você precisa se arrepender. E larga o passado. Tem pessoas que estão depressivas porque carregam o passado. Tem sentimento de culpa, não se arrependeu, ou então se culpa por algo que ela também não cometeu. Às vezes carrega o pecado do outro e se sente culpado por causa do outro, porque alguém o acusou, porque alguém imputou a ele uma culpa, e às vezes ele não fez nada. Porque o homem é assim, né? Não sou eu, é o outro. Não foi assim o pecado de Adão? Não, senhor, foi a mulher que tu me deste. Então o homem gosta de transferir responsabilidade. E às vezes alguém carrega uma responsabilidade de anos na vida, porque alguém lhe acusou de alguma coisa e ela tomou aquilo como verdade e não entendeu que ela não é culpada daquilo. Então o que ela precisa fazer? Perdoar o outro que lhe acusou. E esquecer o passado. Vai viver vida santificada, vai crucificar a sua carne. Há muitas questões que nós vamos avaliar, que está relacionado a pecados. É muito grande tudo que a gente pode falar a esse respeito. Mas você quer ter uma vida de santificação, tem uma vida de cruz. Crucifique a sua carne, crucifique os seus desejos, abra mão do seu egoísmo, da sua vaidade, da sua soberba, do seu orgulho. Não tem como ter vida crucificada se não abrir mão do orgulho, se não abrir mão da vaidade, se não abrir mão do egoísmo. São todos pecados que afligem a alma do homem. Se você entender isso, você vai viver uma vida santa, uma vida restaurada e uma vida curada diante de Deus. Amém, irmãos? Você entendeu essa palavra? Você entendeu que você, assim como eu, todos nós precisamos crucificar a nossa carne? Vamos orar?